nova ordem mundial significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os Estados nacionais após o final da Guerra Fria. Portanto, ao falar da ordem mundial do novo milênio, estamos nos referindo ao atual contexto das relações políticas e econômicas internacionais de poder. Para o melhor entendimento do tema, é preciso saber as definições de alguns conceitos, como o que é globalização. O termo globalização se refere à facilidade em aproximar diversas nações e povos distintos em diferentes âmbitos, seja cultural, econômico, político ou social. Com a globalização, a distância que a informação percorre entre as pessoas se encurtou e ficou muito mais prático o comércio entre países independente dessa distância. O que é neoliberalismo? Neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas que defendem a não participação do Estado na economia, havendo total liberdade de comércio e tendo como outras características a política de privatização de empresas estatais, defesa do capitalismo e ênfase na globalização. Mas qual seria a relação desses conceitos com o contexto histórico para a construção da ordem mundial? A globalização e o neoliberalismo possuem íntima relação com o fim da Guerra Fria. Após a decadência do bloco socialista, com o fim do conflito, deu-se início à chamada Nova Ordem Mundial, levando o capitalismo a diversos países do mundo e impulsionando a globalização. Houve a abertura de novos mercados consumidores e logo as empresas estimularam as medidas neoliberais, favorecendo a iniciativa privada e fazendo circular mais amplamente o capital entre os países. Com toda essa contextualização da ordem mundial e o fim da Guerra Fria, a passagem do século XX para o século XXI trouxe também problemas. O terrorismo é um deles. Para alguns autores, essa nova era do terror internacional teve início em 11 de setembro de 2001, com o ataque ao World Trade Center e ao prédio do Pentágono em Washington, Estados Unidos. Tal atentado foi uma clara demonstração do desafio do terrorismo internacional, enquanto eventos posteriores aumentaram a preocupação com a proliferação de armas nucleares e os perigos de outras armas não convencionais. A rivalidade de países como Estados Unidos e Rússia também tende a ser um problema. Com a chegada de Vladimir Putin ao Kremlin e George Bush à Casa Branca, Rússia e Estados Unidos passariam a se envolver em desentendimentos ainda mais sérios. Putin tomou iniciativas mais ousadas que Boris, presidente anterior, com relação à política internacional, enquanto Bush manteve uma linha unilateral de diplomacia. A Rússia se opôs fortemente à guerra do Iraque em 2003 e denunciou o avanço da OTAN no leste europeu, afirmando que também as tentativas dos Estados Unidos de ganhar acesso ao gás e petróleo da Ásia Central era uma invasão à zona de influência da Rússia no continente asiático. Os Estados Unidos rebateram, acusando o governo de Putin de autoritário e alertando que com essa política, a Rússia estaria em caminho contrário à democracia. Até hoje, as relações entre os Estados Unidos e Rússia vivem dos momentos mais delicados desde o fim da Guerra Fria, com discórdia sobre armas nucleares. A disputa comercial entre China e Estados Unidos também vem causando preocupações em todo o mundo desde o começo de 2018, quando o presidente norte-americano Donald Trump fez o primeiro anúncio das tarifas impostas sobre os produtos chineses. Desde então, foram feitas algumas tentativas de acordo, mas o rompimento de tréguas, com novos anúncios e ameaças de retaliações, frustraram expectativas de solução, já que os Estados Unidos têm a maior economia do mundo e a China a segunda. Se os dois países sofrerem consequências negativas dessa disputa comercial, o temor é que outros países e a economia global como um todo possam ser impactados em uma reação em cadeia, prejudicando o crescimento do PIB. Em agosto de 2018, as tensões só pioraram. A disputa passou dos anúncios e ameaças de tarifas sobre produtos importados para o campo cambial. Em relação a uma nova rodada de tarifa dos Estados Unidos, a China desvalorizou fortemente a sua moeda, o yuan, e foi acusada de manipulação cambial. Cerca de 2 meses depois, integrantes do governo dos dois países se reuniram nos Estados Unidos para retomar as negociações. O resultado foi anunciado por Trump na Casa Branca. Segundo o presidente, os países chegaram ao que seria uma primeira fase de um acordo comercial. Além disso, a expectativa de um mundo pacífico
Após o término da Guerra Fria, se viu frustrada. As novas complexidades geraram multipolaridades econômicas e novos centros de poder no mundo, provocando recentes conflitos mundiais, como, por exemplo, a Primavera Árabe, que é a eclosão de protestos e revoltas de cunho popular contra governos instalados em países árabes. A IRA e ETA, que são dois grupos terroristas europeus que reivindicam o domínio de diferentes territórios do continente. A Guerra na Síria, que é um conflito interno em andamento na Síria, que começou com uma série de grandes protestos populares em 2011 e progrediu para uma violenta revolta armada em 15 de março de 2011, influenciados por outros protestos simultâneos no mundo árabe. A Guerra na Coreia do Sul e do Norte teve início em 1959. Após envolver Estados Unidos e China, foi assinado um cessar-fogo, mas não um acordo de paz. A tensão arrefeceu no último ano, com negociações pelo fim dos testes nucleares no norte. A guerra no Iraque teve seu início em 2003. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos invade o Iraque e depõe Saddam Hussein. Uma guerra entre xiitas e sunitas e a aparição do Estado Islâmico impedem a paz no país até hoje. A Guerra de Israel e Palestina. Após a Guerra de 6 Dias, em 1967, que opôs países árabes a Israel, os palestinos reivindicam territórios e a criação de um Estado. O direito sobre Jerusalém é um ponto de grande conflito. Podemos também relacionar alguns blocos econômicos com os conflitos existentes atualmente. A existência dos blocos econômicos é uma forma de globalização. A criação de acordos comerciais entre os países acaba por aproximar as nações e estabelecer relações pacíficas entre elas. Alguns exemplos de blocos são SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que relaciona com os conflitos da região. A ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático. Esse bloco econômico se preocupa com a garantia da paz e estabilidade no seu território. Ela foi fundada em 1967 e é formada por Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Destaca-se também o Mercosul, fundado em 1991 e é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Foi criado com o intuito de estabelecer uma integração regional da América Latina. Um dos seus principais objetivos foi o de criar um mercado comum para possibilitar a livre circulação interna de bens, serviços e fatores de produção entre os países membros. Outro bloco econômico de grande importância é a União Europeia, que foi fundada em 1993 e é formada por 28 países. Tem como meta a promoção da paz, do bem-estar dos seus cidadãos, buscando garantir liberdade, segurança e justiça para todos e lutando contra a exclusão social e discriminação. Um dos principais objetivos da União Europeia é de beneficiar o desenvolvimento sustentável, com base no crescimento econômico equilibrado e que proporcione preços estáveis. Com relação à União Europeia, ela vem passando por mudanças no cenário atual, a partir do Brexit. A sigla é uma junção de britânico e saída, que significa basicamente a saída do Reino Unido. O Brexit consiste basicamente no desmembramento do bloco da União Europeia, que não aconteceu de forma definitiva até hoje, estando previsto para 2020 por conta de acordos do bloco e do parlamento inglês. O acontecimento traz grandes consequências para o Reino Unido, como a tendência da queda das suas moedas, principalmente a libra esterlina, e quedas na bolsa e no mercado imobiliário. Há também consequências para a União Europeia, como a perda da contribuição unitária do Reino Unido e medo que este movimento inspire outros países a fazerem o mesmo. A União Europeia também assinou um acordo com o Mercosul no dia 28 de junho de 2019, 20 anos após o início das negociações sobre ele. Foi formado em Bruxelas em meio à 14ª cúpula do G20. Esse acordo eliminará a maior parte das tarifas de exportações europeias ao mercado sul-americano e tornará as empresas de países da União Europeia mais competitivas. Também não podemos deixar de destacar o papel geopolítico da China nos dias de hoje. O país atualmente é o que mais cresce economicamente no mundo, logo também vem se destacando no cenário geopolítico mundial. Podemos relacionar todo esse sucesso econômico às características da aplicação de sua política externa e interna. Sua política interna, ligada à centralização do poder expressiva, se encontra dominada pelo Partido Comunista.
Já na sua política externa, é evidente que a força da China está adquirindo participação nas decisões políticas internacionais, tendo uma grande influência militar e bélica proporcionadas pelo fato de ser o país mais populoso do mundo e o terceiro em maior extensão. Com todas as evoluções, problemas, conflitos, construções de blocos econômicos e relações entre países no pós-Guerra Fria, pode-se concluir então que a sua finalização teve grande influência nesse processo, juntamente com o surgimento da nova ordem mundial do milênio.